Em março de 2021, um grupo de figuras públicas divulgou um manifesto que foi chamado de Manifesto pela Consciência Democrática. Além de tentar resgatar certas memórias, o texto serve a interesses políticos bem específicos. De qualquer forma, a partir dele a gente pode fazer algumas reflexões bem interessantes. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre o uso da memória histórica e a qualidade da nossa democracia. Antes de tudo, eu quero esclarecer que esse vídeo é um material didático e de cultura política para ajudar os meus alunos a entender melhor o contexto atual. Não foi para falar bem ou mal desse ou daquele político. Eu vou sim fazer algumas críticas pertinentes ao meu tema, sem faltar com respeito a ninguém. Agora, se você é daqueles que possui político de estimação e não gosta que falem dele, então não vai gostar dessa aula. O tal manifesto foi assinado por 6 personagens conhecidos do cenário brasileiro. E não é coincidência que todos eles são potenciais candidatos nas eleições presidenciais de 2022. Eu estou falando de Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Parece que foi ele o articulador da iniciativa. Ciro Gomes, candidato à presidência que foi derrotado em 2018. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. João Amoedo, presidente do Partido Novo. João Dória, governador de São Paulo. E Luciano Huck, apresentador de televisão. Rolam boatos de que até mesmo Sérgio Moro foi convidado a participar, mas recusou por questões profissionais. Detalhe importante é que o dito manifesto foi lançado pontualmente no dia 31 de março, data que marca o início do regime militar de 1964, que durou 20 anos. E é aí que a gente começa a prestar atenção no que o documento diz e no que ele silencia. A tal carta clama para que o Brasil resgate sua consciência democrática e dá um tom muito sombrio de que estamos num momento de grande perigo e que nossa democracia está seriamente ameaçada. Num texto curto, ela instaura um clima de caos e apela para que todos deixem de lado suas diferenças e trabalhem juntos para superar essa crise. Uma das frases do texto diz assim: exemplos não faltam para mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras sempre que as sociedades se descuidam. E depois ela termina com a sentença: vamos defender o Brasil. Continuando naquilo que a carta diz. Ela constrói uma relação com o discurso de democracia em perigo na década de 60 e o discurso de democracia em perigo da atualidade. E procura vincular isso com uma memória histórica muito recente, que é a mobilização nacional do movimento das diretas já, na década de 80, um momento muito marcante na história do Brasil. Esse sentimento de resistência e luta pela liberdade ainda cala muito forte para uma parcela muito grande da população, e o nosso manifesto tenta explorar isso. Ele usa a força simbólica das palavras. E assim vão aparecendo no texto termos como Movimento das Diretas, Tancredo Neves, Constituição Cidadã, sem falar da palavra liberdade, que aparece 3 vezes, e democracia, que aparece 6 vezes no texto. Esses termos são carregados de valores com os quais os signatários procuram se atrelar e se colocar na posição de defensores. Agora, falando naquilo que a carta não diz. A mensagem é claramente dirigida ao presidente Jair Bolsonaro. Embora não cite o nome dele, é ele a grande ameaça à democracia a que o texto se refere. Qualquer um que acompanhe só um pouquinho a cena política atual sabe que um dos principais protestos da oposição é sobre o fim da democracia na era Bolsonaro, e ele também não ajuda. De novo, eu não vim aqui para atacar ou defender o governo, mas o fato é que o presidente tem sim um viés autoritário e não faltam atitudes e declarações dele para mostrar isso. Para reforçar ainda mais essa relação de Bolsonaro com o autoritarismo militar, o manifesto foi lançado exatamente no dia 31 de março, como eu já falei. Não esquece que Bolsonaro chamou muitos militares para sua equipe de governo, e não faltou quem visse nisso um alerta de que vinha golpe por aí. Não é à toa que na semana do manifesto ocorreu a crise em que foram trocados o ministro da Defesa e seus comandantes das Forças Armadas. O motivo da troca ficaram meio obscuros, mas se especulou que o real motivo seria a cobrança do presidente por um maior alinhamento ao seu governo. Se isso for verdade, então os militares deram seu recado ao presidente de que não estão politizados e são fiéis à Constituição.
De qualquer maneira, isso acabou respingando ainda mais na fama de aspirante a ditador de Jair Bolsonaro. Dessa forma, os signatários da carta, todos adversários políticos do presidente, organizaram uma retórica indicando que era ele o grande perigo e que a democracia brasileira precisava ser salva. Lembrando que no cenário político pré-eleitoral, Bolsonaro ainda tem boas chances de se reeleger em 2022 e a oposição não anda nada feliz com isso. Dessa forma, o Manifesto pela Consciência Democrática vem para reforçar uma narrativa que é constantemente alimentada por um grupo que se utiliza de uma memória coletiva para destacar a figura do presidente como iminente ameaça à democracia brasileira. Não é nenhuma novidade esse uso político da memória histórica. Ela é uma peça importante no tabuleiro de xadrez do poder e sempre vai estar sujeita a manipulações, sejam elas conscientes ou inconscientes. Isso quem nos fala é o grande historiador francês Jacques Le Goff, em seu livro História e Memória, onde ele nos lembra que a memória coletiva é parte integrante da luta das forças sociais pelo poder. Vence quem domina a arte de se tornar mestre da memória e do esquecimento. Cumpre ainda considerar que democracia é essa que esse manifesto se propõe a defender. Na definição mais básica e rasteira, a gente pode definir democracia como um sistema em que a participação popular, através do voto, define quem são os representantes que, por sua vez, executam a vontade do povo na criação de leis. Eu acabei de falar da nossa democracia? Claro que não. Não precisa muito para perceber que o nosso sistema político anda muito longe de qualquer padrão ideal de democracia. Historicamente, nossa democracia sempre andou afastada da representatividade popular. Desde o nascimento da República, sempre tivemos uma democracia de grupos restritos e de elites. E existem vários motivos para que nossa democracia seja assim. O Estado brasileiro sempre se valeu de um assistencialismo populista que se colocava como provedor de benefícios sociais, benefícios pagos com o dinheiro dos impostos, mas que eram apresentados como um produto da benevolência de algum político ou do próprio governo. O primeiro exemplo que vem à mente é Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas todos os grupos que chegaram ao poder agiram assim. E isso é uma moeda política de muito valor. E o nosso glorioso povo brasileiro se acomodou muito nessa mentalidade paternalista de esperar pelo político salvador, que vai resolver todos os seus problemas e melhorar a sua vida. Isso é uma herança maldita que parece gravada no DNA da cultura política brasileira, até os dias de hoje. Por isso, ainda tem muita gente que defende seu político de estimação. E eu acho que uma consequência disso é a polarização e a ferocidade com que as pessoas defendem seu político ou seu partido, sem qualquer capacidade de enxergar suas falhas, como se ele fosse sempre perfeito. É um terrível sintoma de um povo que tem baixa qualidade educacional e discute e entende política com irracionalidade e paixão, como quem fala de time de futebol. Na outra ponta, a gente tem a baixa qualidade dos nossos parlamentares e o pouco compromisso que eles têm com seus eleitores. É difícil não generalizar. Os políticos brasileiros não se veem como representantes do povo. Eles agem como donos de seus cargos que, além de muito bem pagos, são recheados de privilégios. E o pior é que muitos nem foram eleitos pelo povo. Nas últimas eleições para a Câmara de Deputados, em 2018, de um total de 513 deputados, somente 27 foram eleitos pelo voto direto de seus eleitores. Os demais foram eleitos com votos dados ao partido ou com os votos excedentes de outros candidatos. Isso porque as eleições para a Câmara dos Deputados se realizam pelo sistema proporcional. Nesse sistema, uma pessoa pode optar em votar no partido e não num candidato. E aqueles que obtiveram uma supervotação acabam transferindo votos para outro candidato. Já pensou? 95% dos deputados não foi eleito por seus eleitores. Dá para falar em democracia representativa? Será que esses caras vão se sentir compromissados com alguém? Nosso sistema político é cheio de abusos, privilégios e até mesmo aberrações. Um sistema que permite que pessoas condenadas ou que estejam sendo processadas continuem como representantes do povo. E eles não se sentem nem um pouco constrangidos com isso. Já teve até caso de político preso em regime semiaberto que continuava exercendo seu cargo legislativo. A nossa Constituição é bastante flexibilizada. O nosso Superior Tribunal Eleitoral toma atitudes que nos deixam muito confusos quanto ao seu entendimento da Constituição.
Eu falei assim para ser gentil com as excelências, eu não quero ser preso. Fora o fato de que no Brasil a corrupção é endêmica e não parece existir uma real disposição para mudar essa situação, nem por parte do governo, nem por parte de boa parcela da sociedade. Infelizmente, eu poderia ficar horas mostrando exemplo de como nossa representatividade é falha e pelos mais diversos motivos. Enquanto eu preparava o roteiro desse vídeo, eu vi a notícia de mais um manifesto pela democracia, ou algo assim. Esse, composto por artistas, intelectuais e políticos. O movimento Estamos Juntos também defende a vida, a liberdade e a democracia, e também evoca a memória do movimento Direta Já. Com uma mensagem mais abrangente, clamando também para que todos deixem de lado suas diferenças em prol de um bem maior, embora sem nomear inimigos, também parece apontar para o mesmo alvo. E nesse meio tempo, aconteceu ainda um encontro dos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso. Eles também falaram em deixar as diferenças de lado e trabalhar pelo restabelecimento da democracia. Não seria a mesma democracia de quando eles foram presidentes? Existe sim problemas no governo atual para que esse pessoal esteja agindo dessa forma, assim como haviam problemas nos governos anteriores com que muitas dessas pessoas se identificavam. E nesse jogo, aquilo que é certo e aquilo que é errado acaba se perdendo em meio a uma guerra de narrativas e discursos de ódio de ambos os lados. Um grupo que se convence que é o lado do bem termina por ser tão perigoso quanto aquele grupo associado ao mal. E é nos momentos de crise que se deve ter mais cuidado com aqueles que se propõem como salvadores. Eu penso que a nossa democracia está muito mais ameaçada pelo ódio que anda solto nas redes sociais ou pela passividade da sociedade que tolera o intolerável do que pela ameaça de um golpe ou de uma ditadura. Claro que eu não boto a minha mão no fogo que isso não possa acontecer. Mas eu acho que nossa consciência democrática vai muito mal. E isso não é de hoje. E não é por causa desse ou daquele. É um projeto que se estendeu por décadas. Bom, era isso e a gente fica por aqui. Eu tentei te mostrar nessa aula como certas memórias são evocadas de acordo com certos interesses e como a partir disso se constroem discursos e narrativas, tomadas como verdades legítimas. Mas no final das contas, cada um tem a sua verdade. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral, no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!